Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre neocolonialismo na Ásia. Fica com a gente, chama a vinheta! E a China? A China, mano, a China é uma outra parada, né? Por quê? O que acontecia na China? A China, ela comercializava com os ingleses essa questão do chá, né? Então, o que acontecia? Os ingleses compravam chá, da China e eles precisavam encontrar um produto que tivesse uma grande aceitação no mercado chinês e que eles pudessem lucrar com esse produto. E aí o que aconteceu? Os ingleses perceberam que o ópio começou a ganhar grande aceitação no mercado chinês, né? Por quê? Porque inicialmente o ópio era utilizado com propriedades medicinais. Mas depois o ópio começou a ser utilizado como droga mesmo. E a galera foi viciando e foi ficando tonight, mano. Né? A galera foi ficando tonight. E aí o que aconteceu? Em função disso, o governo chinês começa a tomar providências e proíbe a comercialização do ópio no seu território. Só que os ingleses continuam vendendo ópio, né? O ópio continuou sendo comercializado no território da China, e isso acabou gerando uma indisposição. O governo da China chegou, inclusive, a escrever para a Rainha Vitória, argumentando, olha, vocês proibiram a venda do ópio no território de vocês e vocês querem continuar vendendo ópio aqui, no nosso território? Que parada é essa? Né? Se fosse lá na ZL, de onde eu vim, eles iam perguntar, qual que é, meu irmão? Vocês estão moscando? Né? Que na ZL é assim, tá moscando, mano? Né? Que eles perguntam. Então o que acontece? O que acontece é que há essa indisposição, o governo da China começa a tomar providências contra a venda do ópio, e aí numa dessas, o governo da China confisca 20 mil caixas de ópio no porto de Cantão. Né? E ao confiscar essas 20 mil caixas no porto de Cantão, o que vai acontecer? Os ingleses simplesmente entendem que aquilo é uma agressão contra a propriedade privada. Porque aquelas 20 mil caixas de ópio eram da Companhia das Índias Orientais. E por isso, consequentemente, aquilo era uma agressão à propriedade privada e era uma afronta aos ingleses. O que os ingleses fazem? Entram em guerra com a China. E essa guerra vai ficar conhecida como a Guerra do Ópio, ou a Primeira Guerra do Ópio. Tá? Nessa Primeira Guerra do Ópio, a China perdeu ou ganhou? Nessa Primeira Guerra do Ópio, a China perdeu ou ganhou? Nessa Primeira Guerra do Ópio, a China perdeu. A China perdeu e foi obrigada a assinar um tratado que ficou conhecido como o Tratado de Nanquim. Tá? E nesse tratado, o que ficou definido? Nesse tratado ficou definido que a China ia ter que entregar Hong Kong, tá, para os ingleses. A China ia ter que abrir 5 portos para o comércio estrangeiro, inclusive o Porto de Cantão. Tá? Inclusive o Porto de Cantão, que é onde aconteceu todo aquele problema. E a China vai ser obrigada a legalizar o ópio e ainda abrir a comercialização do ópio para a França e para os Estados Unidos. Ok? Tudo isso ficou definido nesse primeiro tratado aqui, que é o Tratado de Nanquim, assinado após o término da Primeira Guerra do Ópio. Só que algum tempo depois, estourou a Segunda Guerra do Ópio. E na Segunda Guerra do Ópio, a China perdeu também. Além de perder, a China teve que assinar um segundo tratado. Esse segundo tratado ficou conhecido como o Tratado de Szczecin. E nesse Tratado de Szczecin, a China teve que continuar legalizando o ópio, teve que abrir mais 11 portos, tá? 11 portos para o comércio internacional, e por isso os chineses se recusaram a cumprir as cláusulas definidas nesse tratado, o Tratado de Szczecin. Resultado disso? O resultado disso é que eles entraram em um novo conflito e assinaram um terceiro tratado. E esse terceiro tratado foi o tratado conhecido como Tratado de Pequim, onde a China se compromete a cumprir as cláusulas do tratado anterior, que é o Tratado de Szczecin, que ela tinha se recusado a cumprir. Ela vai, nesse terceiro tratado, ela vai ser obrigada a se comprometer a cumprir as cláusulas do segundo tratado, vai ter que indenizar os comerciantes ingleses e ainda vai ter que dar a Indochina para a França. Né? Ainda vai ser obrigada a dar o território da Indochina para a França, nesse terceiro tratado, esse novo tratado que eles estão assinando nesse momento. Então, resultado, termina a Segunda Guerra do Ópio, a China também derrotada, a China também humilhada, a China também estuprada, tá? Na segunda Guerra do Ópio. Mano,
Quer assistir a continuação dessa aula? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar o restante da aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de um vídeo comentando cada uma das respostas. É muita coisa boa que está aqui te esperando. Tem história geral, tem história do Brasil, história da Amazônia, história para concursos, tem muita coisa boa. Vem para cá, digita www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Tô te esperando, até a próxima, tchau!